Olá, vamos falar na aula de hoje sobre a inflação de serviços, né? Uma parte muito legal do livro, e a Laura crava na veia aqui a análise também, de maneira bastante didática, né? Esse período, especialmente do milagrinho, do pós-milagrinho, ele foi caracterizado por uma inflação de serviços muito forte, né? A inflação de serviços ela decorre principalmente do aumento dos custos de trabalho, dos salários, né? Existem vários tipos de inflação numa economia, ou vários causadores de inflação, né? Os mais comuns e mais famosos são preços que afetam toda a economia, por exemplo, combustíveis, né? Quando sobe o preço da gasolina ou do diesel, isso provoca o que os economistas chamam de choques de oferta, né? Então, um grande aumento de preços de combustíveis, por exemplo, porque o petróleo lá fora aumentou, ou uma quebra de safra, né, que provoca grande aumento de preços de alimentos, por exemplo, também é um bom exemplo de choques de oferta, uma seca, né? Uma seca que atrapalha a produção de alimentos também. Então tem várias maneiras que a gente pode explicar, vários causadores da inflação, né? Um outro deles, e esse que foi muito importante na época do Milagrinho, foi o aumento dos salários, né? Aumento dos salários de maneira muito acelerada. Na verdade, não há problema nenhum quando os salários aumentam, quando a produtividade também aumenta, né? O problema é quando os salários começam a correr muito mais rapidamente do que o aumento de produtividade, especialmente em setores que não têm economia de escala, né? Daqui a pouco eu vou ler o trecho aqui do livro que conta isso em detalhes, mas a ideia é que infelizmente, a gente ocupou toda a mão de obra, né? Quer dizer, felizmente a gente chegou no pleno emprego, mas infelizmente isso começou a desencadear um pouco de inflação, né? Começou a acelerar, especialmente a inflação de serviços, como a Laura mostra, essa inflação ligadas a esses bens, desculpe, especialmente serviços ligados ao custo de trabalho, né? Subiram, tiveram inflação muito acelerada, né? Cabeleireiro, restaurante, é, ela cita vários aqui, ó. Ao longo de todo esse período, os preços dos serviços cresceram acima dos demais preços que compõem o índice de preço ao consumidor, né, que é o IPCA, que é o índice utilizado para fixar as metas de inflação. Em particular, os preços dos setores de alimentação fora de casa, né, restaurantes, que dependem muito, por exemplo, do salário do garçom, o preço, né, serviços pessoais, lavanderias, cabeleireiros, tratamentos de beleza, entre outros, né, cresceram a um ritmo muito próximo do dobro do IPCA durante a segunda metade dos anos 2000. Né? Num certo sentido, a inflação de serviços ela foi consequência do milagrinho, né? Tem um lado bom disso, porque os salários realmente subiram muito. Então, na medida em que o milagrinho reativou a economia e aumentou a quantidade de emprego, né? Reduziu muito o desemprego, a economia praticamente chegou no que os economistas chamam de pleno emprego, né? Quando todo mundo que procura emprego consegue achar algum emprego. Então a consequência disso foi que os salários subiram porque havia muita demanda por trabalho e isso foi uma consequência positiva do milagrinho, né? Esse é o lado positivo. Isso não fez com que a inflação acelerasse muito, porque ao mesmo tempo que os salários subiam, a taxa de câmbio vinha se apreciando muito, né? Conforme a gente viu em outras aulas, os fluxos de capitais que vinham para o país e o elevado preço de commodities, né, os preços em alta no mercado internacional, do minério de ferro, da soja, faziam com que a gente atraísse muitos dólares pela via da exportação de commodities e pelo fluxo de capital, com aquela mania de Brasil, né, em que os investidores estavam muito eufóricos para investir no Brasil, traziam dinheiro para cá e o câmbio ficava apreciado. Lembra que a nossa taxa de câmbio foi para 1,50, né? Que foi uma valorização significativa da taxa de câmbio. Então, quando a taxa de câmbio se aprecia, ela reduz o preço do que os economistas chamam de bens transacionáveis ou bens tradables, né? Que são todos aqueles negociados no mercado mundial, conforme a gente já viu em outras aulas. Então, todas as commodities cotadas em reais têm preço reduzido ou mais baixo, né? Porque tem muita competição. E todos os bens manufaturados também têm preços reduzidos ou mais baixos quando a taxa de câmbio está mais apreciada, porque estimula a competição por importados aqui dentro. Né? Aliás, um dos grandes causadores de inflação é a desvalorização cambial, conforme a gente também já discutiu. Né? Quando o câmbio desvaloriza muito, quando a taxa de câmbio desvaloriza muito, ela aumenta o preço dos bens transacionáveis, desses commodities, manufaturas, em reais na moeda doméstica, e isso tem um efeito inflacionário muito forte, né, muito violento. Então, a equação básica do milagrinho foi uma equação de transferência de renda, distribuição de renda, aumento de salários nominais e reais, porque os salários corriam acima da inflação, ao mesmo tempo em que a taxa de câmbio apreciada segurava a inflação dos bens transacionáveis ou
desses bens que são comercializados no mercado mundial, né, que são os tradables, manufaturas e commodities, né. Uma coisa legal que a Laura destaca aqui, que esse aumento de salários, né, e de inflação de serviços não foi em todos os setores houve aumento de salários, mas isso não foi sentido da mesma maneira em todas as classes sociais, né? Especialmente a classe média começou a sofrer com isso. Eu acho legal essa conexão que a Laura faz, inclusive dos protestos de 2013, né? Porque os salários das classes mais baixas cresceram muito rapidamente e da classe média os salários cresceram menos. Então, me lembro até da capa da Veja, que deu uma foto de uma empregada doméstica cujo salário era R$ 5.000, que era caríssimo, né, para os padrões da classe média, que é uma coisa horrível isso. Na verdade, o Brasil só tem empregada doméstica porque a gente tem um excesso de mão de obra que não consegue ser aproveitado de maneira mais produtiva. Tem muita gente sobrando, né? Se a gente de fato fosse um país desenvolvido em que essas pessoas tivessem oportunidade para trabalhar, né, em empregos mais produtivos, né, com mais economias de escala, que a gente já vai ver daqui a pouco, com mais produtividade, provavelmente a gente não teria empregados domésticos, né? Aliás, nenhum país rico com renda per capita acima de 25, 30 mil dólares tem empregados domésticos, porque o custo do trabalho sobe tanto que ninguém é capaz de contratar uma empregada, né? Então, e as pessoas acham oportunidade de trabalho em lugares muito mais rentáveis, né, em que o salário é muito maior e que elas têm a oportunidade de ter é, de trabalhar recebendo um salário maior e tendo uma produtividade. A gente vai falar disso. Mas o fato é que as revoltas de 2013 têm muito a ver com esse aumento do salário também das classes mais baixas, e as classes mais altas foram muito privilegiadas, né? Especialmente ainda por conta de política de juros altos, com a economia bombando, os empresários estavam indo muito bem ainda, né? Então vale a pena dar uma lida aqui nesse trecho do livro, né? Ó, a gente está na página 46, inflação de serviços. Esse tipo de inflação causada por ganhos salariais de certas categorias de trabalhadores foi sentido sobretudo pelos trabalhadores cujos salários cresciam menos, né? Aqueles que se encontravam no meio da pirâmide, né? Aliás, esse é um fenômeno não só brasileiro, no mundo inteiro está acontecendo o que muitos autores chamam de the vanishing middle class, né? O desaparecimento da classe média, né? Acho que a gente já comentou em outros momentos. O próprio Estados Unidos tem sofrido muito com isso, né? A eleição do Trump tem um pouco a ver com essa perda de poder aquisitivo e a perda de espaço da classe média americana, que sofreu muito com a perda de empregos para a Ásia, né? Transferência desses empregos de low middle tech para a Ásia. E o Brasil também, né? Acho que essa decadência da classe média brasileira também tem a ver com processos mais estruturais, né? Além da conjuntura do que tinha ali no Milagrinho, né? Então, não à toa são essas as classes sociais do meio da pirâmide que começaram a queixar-se do encarecimento do trabalho doméstico, dos cabeleireiros e da construção civil. Nesse sentido, o descontentamento dessas classes e a participação delas nos protestos de junho de 2013, nas manifestações em favor do impeachment da Dilma Rousseff, em 2015 e 2016, tem bases materiais, né? Aí a Laura coloca aqui de maneira bem clara, né? Ainda que todas as classes tenham se beneficiado do processo de crescimento dos anos 2000, sua posição relativa mudou. Em alguma medida, o que era inflação para uns foi ganho de renda para os outros, né? Então, isso de verdade bateu forte nos salários, né? E aí ativou um pouco o que a Laura chama aqui, que é um mecanismo clássico que a gente discute em economia, que é o mecanismo de preços, salários e inflação, né? Ou melhor dizendo, salários, preços e inflação, ou a luta distributiva, né? Então, o que acontece? Para um dado nível de produtividade, se os salários sobem, a margem de lucro e a taxa de lucro caem, né? Porque, na verdade, o salário e o lucro são uma divisão do bolo entre o que está sendo produzido, né? E o que está sendo produzido depende muito da produtividade. Então, se os salários estão subindo muito, muito mais do que a produtividade, as margens de lucro estão caindo, né? As taxas de lucro, o volume de lucros pode aumentar, porque muitos empresários ainda estão operando, mas a divisão, vamos dizer assim, do bolo salário-lucro começa a significar uma transferência maior para os salários. Então, se há muita demanda por trabalho e se os salários estão muito altos, mais do que a produtividade, os lucros começam a cair. Se os lucros começam a cair, os empresários começam a aumentar preços para tentar defender as suas margens, né? E por isso que vem essa inflação de serviços, né? Então, isso é o que a gente chama de conflito distributivo, né? Na verdade,
quando a produtividade não aumenta, fica uma briga que até brinco da minha família portuguesa, né? Tem um ditado que diz o seguinte: em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, quando não há aumento de produtividade, o conflito distributivo se agrava, porque não se produz mais para distribuir, né? Se há aumento de produtividade, a gente pode aumentar salários, os lucros aumentam e o próprio preço final de venda pode cair. A gente viu muito isso na Ásia, né? As empresas que são muito bem-sucedidas, que têm ganhos de produtividade, alto conteúdo tecnológico, economias de escala, pagam salários bem maiores, né? Têm lucros elevados e conseguem reduzir o preço dos seus produtos, tornando eles mais competitivos. Pensa na Alemanha, né? Como é que os salários são tão altos na Alemanha? E mesmo assim a indústria alemã é super competitiva? Porque a Alemanha tem uma produtividade gigantesca, né? Então os trabalhadores alemães, e aí não é só uma questão do trabalhador em si, né? Mas é questão de você estar inserido num sistema produtivo industrial, né? Que tem máquinas, tem conteúdo tecnológico, tem economia de escala, tem economia de escopo, né? É isso que falta no Brasil, né? Por isso que a gente não tem, por isso que a gente não tem produtividade no Brasil. Não é porque nossos trabalhadores são preguiçosos. Aliás, longe disso. Eles bobear, eles trabalham até mais do que na Alemanha, né? A questão é que eles não têm oportunidade, não têm acesso a esse maquinário, a essa intensidade de tecnologia, economia de escala, escopo, até porque a gente não tem empresas que operam nesse nível, né? Do que os economistas chamam de fronteira tecnológica, né, de grandes marcas, né? Pensa numa BMW, numa Siemens, numa Bayer, né, nessas potências alemãs. Né? Então, num certo sentido, esse conflito distributivo começou a se agravar, né, no final do milagrinho. Começou a se agravar porque a inflação dos serviços foi pressionando a inflação como um todo, né? A inflação só não subiu, só não estourou a meta porque a taxa de câmbio vinha apreciada, né? E começou a gerar insatisfação em outras camadas, especialmente a classe média, que não via os seus ganhos subindo tanto quanto das classes mais baixas, né? Quando passou essa onda de apreciação cambial, ou seja, quando o câmbio começou a se desvalorizar um pouco, já a partir de 2011, 12, a inflação começou a subir e rapidinho bateu no teto da meta, né? Porque a economia vinha operando em pleno emprego, né? Então, em pleno emprego, a pressão inflacionária é realmente forte, né? Qualquer bobeadinha ali, a inflação acelera. E quando a gente perdeu aquela ancoragem cambial, para lembrar um pouco da era FHC, quando o câmbio foi ancorado e fixado quase 1 para 1, né? Quando o câmbio deixou de se apreciar e começou a se depreciar no pós-2011, pós-2012, a inflação rapidinho passou o centro da meta, foi para o teto e começou a desencadear uma série de preocupações, né? Como coloca bem a Laura aqui, ó. Apesar da aceleração na inflação de serviços do crescimento maior da economia, a meta de inflação foi cumprida em todos os anos no período 2006-2010. Né? Isso só foi possível graças à apreciação do real, da taxa de câmbio. Né? O dólar baixo ajudou a manter controlados os outros preços da economia, pois manteve os insumos importados baratos e, ao mesmo tempo, inibiu o reajuste maior de preços nos setores que sofrem maior concorrência internacional e já estavam perdendo competitividade, que são os tradables. Né? A gente diz que os tradables têm maior concorrência porque eles são negociados no mercado mundial. E os non-tradables, cujos preços subiram aqui no Brasil nesse período, são bens, especialmente serviços, que são negociados domesticamente e não têm a concorrência do mercado mundial. Então é mais fácil repassar preço. Né? A dependência do cenário externo favorável e a apreciação do real para o cumprimento da meta de inflação não se restringe a esse período. Né? Na verdade, desde a implementação da meta de inflação em 99, sempre que houve desvalorização cambial, a inflação estourou o teto da meta. Né? Então a conclusão aqui, que é belíssima da Laura, né? Ou seja, só foi possível fazer um processo de distribuição de renda com salários crescentes na base da pirâmide, sem perder o controle da inflação, graças ao contexto internacional favorável que manteve o dólar baixo. Né? A reversão nesse quadro foi suficiente para que a inflação atingisse o teto da meta já em 2011, né? Quando se encerrou o ciclo das commodities. Né? Então, a partir de 2011, a gente começou a ter problemas inflacionários. E aí, a gente acho que é importante destacar erros da Dilma aqui, porque a Dilma, para tentar controlar a inflação, o que ela fez? Ela começou a represar preços administrados. Né? Claro que a situação da Dilma não era fácil, né? E é muito fácil criticar engenheiro de obra feita, né? Depois de tudo que aconteceu, é muito fácil você contar a história e criticar, mas o fato é que ela, para evitar uma aceleração ainda maior da inflação que já estava indo para o teto da meta, eles resolveram segurar preços administrados. Né? Lembrando que os preços administrados são principalmente energia elétrica,
gasolina, diesel e combustíveis. Ela começou a ter uma ingerência na Petrobras, que acabou atrapalhando inclusive o setor de etanol depois, porque ela forçou para baixo o preço dos combustíveis, tirou a rentabilidade da cadeia do etanol, e prejudicou a Petrobras, porque ela passou a ter um lucro menor, né, do que poderia ter tido, e inclusive eles usaram a Petrobras para investir, para fazer investimento público, que eu acho correto, né, especialmente para estimular a cadeia do petróleo e gás, mas deixaram a Petrobras numa situação frágil, porque eles, ao mesmo tempo em que represavam os combustíveis para controlar a inflação, demandavam um aumento de investimento da Petrobras, que acabou provocando um endividamento perigoso na Petrobras, né? Congelamento de tarifas, né? E aí tem aquela famosa entrevista que o Haddad deu para a revista Piauí, que é muito legal, né? Que ele foi conversar com a Dilma e a Dilma pediu para ele não aumentar a tarifa as tarifas de ônibus em São Paulo, né? Aí o Haddad tá lá na entrevista e você fala, meu Deus do céu, eu fui conversar com a presidente sobre para ver o que que a União, como é que o governo federal poderia ajudar São Paulo. Ela inverteu a conversa e me perguntou se São Paulo poderia ajudar o governo federal e ainda pediu que eu não aumentasse as tarifas, né? E aí o Haddad conta nessa entrevista que ele saiu da reunião com a Dilma pensando que, e ele é economista também, né? Pensando que a situação realmente estava dramática da inflação, porque é, se o controle da inflação dependia de um pedido da presidente para o município de São Paulo não aumentar tarifas, né? É porque realmente a coisa estava numa situação problemática, né? Então, isso que a Dilma fez iria custar muito caro para ela depois, né? Inclusive no processo de impeachment, porque ela deu essa represada e aí quando ela foi reeleita, que ela chamou o Levi para ser o ministro da Fazenda, eles destamparam, né, especialmente o Levi, que estava certo, assim, no sentido de que a gente não deve represar preço público, fazer congelamento de preço público em geral dá errado, mas ele fez de uma hora para outra, ele fez numa semana, 15 dias, então ele provocou uma explosão dos preços administrados, né, de gasolina, diesel, eletricidade, aí os governos, os estados e municípios também repassaram todas as tarifas de transporte público, né, que era o caso do Haddad, e a inflação explodiu, né? A inflação de administrados, a gente vai voltar a discutir isso, foi a quase acho que 30% aquele ano e o IPCA a 10%, né? Então foi equivocada essa estratégia e a Dilma acabou, obviamente, pagando caro por isso, né? É, a Laura destaca aqui outros caminhos que ela poderia ter tomado, né? Ela poderia é, ter feito esse alívio, né, de pressões de preços. Aqui, como falar, o alívio do conflito distributivo e das pressões inflacionárias pode se dar por meio de melhoria nos serviços públicos, por exemplo, né? Transporte público melhor e mais barato, saúde pública de qualidade, elevam o poder de compra dos trabalhadores sem necessidade de aumentar tanto os salários nominais, né? Que foi o pilar do milagrinho, né? O mesmo vale para a oferta de moradia. Nem toda inclusão precisa se dar via renda. As desigualdades também podem ser combatidas quando a população tem acesso a melhor serviços públicos, né? Essas não foram, no entanto, as vias escolhidas. O controle da inflação, quando o cenário externo mudou, baseou-se, por exemplo, no represamento de tarifas de energia elétrica e em outros preços administrados, que, como veremos, acabou gerando prejuízos para diversos setores da economia, né? Então, esse é um outro ponto legal. Mais um ponto aqui que eu queria destacar nessa aula é a questão da produtividade, né? É, Porque no final do dia, assim, e essa é uma questão geral também desse período do milagrinho, né? Se a produtividade tivesse aumentado muito no Brasil nesse período do milagrinho, a gente não teria passado por problemas de inflação, né? Porque se o salário aumenta como contrapartida do aumento de produtividade, isso não traz pressão inflacionária nem inflação de serviços, né? É claro que o pulo do gato, o truque é como conseguir fazer a produtividade aumentar, né? Num primeiro momento a produtividade aumentou porque a economia se expandiu e uma economia em expansão ela busca alguns ganhos de produtividade e de escala, mas esses ganhos de produtividade eles são mais consistentes no setor industrial, onde a gente tem mais economia de escala e economia de escopo, né? Você contrata mais trabalhadores e dá uma máquina para ele trabalhar, então ele fica muito mais produtivo. Quanto mais a produção aumenta, mais economia de escala ele tem e, portanto, mais produtivo ele é. Então, se a nossa expansão tivesse se dado mais à la Ásia, né, mais à la Coreia do Sul, em que o grande motor do crescimento e do desenvolvimento é o setor industrial, provavelmente a gente não teria passado por essas pressões inflacionárias. Claro que isso como se diz em inglês, é easier said than done. É difícil fazer isso, né? E o próprio desenho do milagrinho foi menos na direção do fortalecimento do setor industrial, apesar de ter dado um boom de demanda e de produção do setor industrial até 2009, 10, depois mudou, e foi mais no sentido de transferência de renda e de política de distribuição. Essa questão
do aumento da produtividade no setor industrial, a gente chama de lei de Caldor-Verdoorn, né, que é uma coisa bem conhecida entre nós economistas, que a gente gosta muito, que obviamente tem a ver com o trabalho do Nicholas Caldor e do Verdoorn também. E ela diz justamente que quando o setor industrial se expande, ele tem muita economia de escala, muita economia de escopo, né? Economia de escopo é quando você faz coisas parecidas, você ganha agilidade e rapidez, né? Então você acaba economizando tempo e dinheiro ao ter economias de escopo, isso significa mais produtividade. Ah, então, na medida que a gente não explorou esses ganhos a la Caldor-Verdoorn, né, a gente ficou muito dependente de criação de empregos com menor produtividade, né, construção civil, serviços tradicionais, cabeleireiro, manicure, pedicure, pedreiro, garçom, lojista. Isso acabou provocando um aumento salarial um pouco mais inflacionário, né? Nos diz a Laura aqui, na página 48. Uma forma mais desejável de compatibilizar crescimento de salários e estabilidade de preços é aliviar o conflito distributivo entre trabalhadores e capitalistas, exatamente o que eu estava explicando, né? Por meio de um crescimento maior da produtividade do trabalho. Em outras palavras, deixar crescer os salários pode não elevar o custo com a mão de obra se menos trabalhadores ou menos horas de trabalho forem necessárias para produzir a mesma unidade de produto, que é ganho de produtividade, né? Então é verdade que a produtividade do trabalho responde ao próprio crescimento econômico devido à existência da chamada lei de Caldor-Verdoorn, né? Quando se atende a uma demanda maior, é possível aproveitar as chamadas economias de escala, né? Em muitas indústrias, se a quantidade produzida aumenta, os recursos são mais bem utilizados e cada trabalhador acaba produzindo uma quantidade maior, né? Então vejam que legal. Por isso que é legal esse livro da Laura, porque ele é ao mesmo tempo um curso de introdução à economia, né? Então, além dela explicar de maneira cristalina, né, o que está acontecendo na economia brasileira, ela também nos dá uma aula de economia de maneira super simples e didática e super potente do ponto de vista teórico e empírico, né? Os investimentos em novas máquinas e equipamentos induzidos pelo próprio crescimento econômico também elevam a produtividade, pois máquinas novas costumam incorporar técnicas mais avançadas, né? Tais ganhos de produtividade devem, porém, ser reforçados pelas políticas tecnológica e educacional, além dos investimentos na melhoria da infraestrutura do país. O crescimento mais acelerado da produtividade do trabalho tem o benefício adicional de impedir que a oferta de trabalho se torne uma restrição ao crescimento, né? Ou seja, na medida em que a produtividade do trabalho aumenta, a gente pode contratar mais gente, pagar salários maiores e vamos que vamos, né? Todo mundo ganha e não tem inflação. Esse é um pouco o modelo asiático, né? Chinês, coreano, Taiwan, Japão, né? Em 2010 já estávamos muito próximos do pleno emprego em diversas ocupações, o que exigia que a mão de obra disponível se tornasse mais produtiva para a continuidade do processo de crescimento da economia, né? Então essa é meio que a conclusão dessa sessão da inflação de serviços, né? A gente expandiu, empregou praticamente todo mundo, chegou no pleno emprego, os salários subiram, o que foi bom, só que isso provocou uma inflação de serviços que começou a pressionar a nossa inflação como um todo, mas a gente tinha o câmbio ainda apreciado, né? A taxa de câmbio ainda estava relativamente valorizada, na casa de 1,50. Isso neutralizava os efeitos da inflação de serviços na inflação como um todo, porque o preço das commodities e dos bens importados, das manufaturas, ajudava a controlar a inflação geral. Então a gente estava ainda operando meio que no limite, mas dependendo desse câmbio apreciado para segurar a inflação. Quando termina o ciclo de commodities, pós 2011, 12, que o preço das commodities começa a cair e a nossa taxa de câmbio começa a desvalorizar, inclusive por objetivo, né, do próprio governo Dilma, que na transição Lula e Dilma eles procuram desvalorizar um pouco a moeda para tentar estimular a indústria, né, na linha do que a gente estava falando. Ao fazer isso, a inflação começa a subir e aí a gente chega passa o centro da meta, vai ao teto. E aí a gente começa de novo realmente a ter problemas inflacionários, né? A ameaça inflacionária volta. E a resposta que é dada é essa resposta de, principalmente, represamento de preços públicos, que depois traria consequências caras, né? E mais graves adiante, né? Então esse é um pouquinho o resumo da ópera dessa sessão. Muito, muito, muito legal, que é a parte de inflação de serviços, que vai da página 46 até a página 49, né? Isso aqui é um pilar do milagrinho, né? Não dá para a gente entender o milagrinho sem analisar também essa questão da inflação do serviço, mas a gente vai voltar, enfim, ao longo do curso a gente volta a discutir isso,
conforme a gente já discutiu também alguns desses temas que são muito, muito importantes para entender o Brasil antes, tá bom? Obrigado.